Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 35, nós estamos recebendo com satisfação aqui no estúdio a Eleonora Rochino, que vai promover uma exposição na Pinacoteca. Ela que é artista plástica, é arquiteta também, designer. Eleonora, bom dia, satisfação em tê-la aqui, bem perto do microfone, por favor. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade de estar trazendo novidades aqui na área de cultura e arte. Quais são essas novidades, Eleonora, por favor? A partir de amanhã, na Pinacoteca, vai estar tendo a abertura da minha exposição, que é uma exposição de esculturas e quadros feitos por mim. E vai estar do dia 14 de março ao dia 11 de maio, então são 2 meses aí de exposição, está muito bonita. E eu convido a todos, a entrada na Pinacoteca é gratuita. Então, essa exposição eu fiz assim para a população de Botucatu poder apreciar um pouco de arte. Quando se fala numa exposição, quanto tempo para se elaborar uma exposição? Quais as peças que serão expostas? Como é que funciona tudo isso, Eleonora? Olha, a gente está um tempão trabalhando, né? Eu tenho uma equipe grande aí junto comigo para organizar. Estamos há 3 meses, mais ou menos, fazendo toda a produção das peças, né, das esculturas que são mais demoradas, as pinturas. Tem toda a parte digital, né, que a gente tem que preparar o material de divulgação, fotos, a parte editorial. Então, a gente está num empenho grande, além do projeto da exposição em si, né, que se chama Expografia. Então, como eu sou arquiteta, eu também fiz essa parte de fazer o projeto da exposição e estou bem satisfeita com o resultado. Eu acho que a população vai apreciar muito. Uma arquiteta que se transformou numa artista plástica, uma artista plástica que se transformou numa arquiteta, como é que foi isso? Bom, essa história é longa, começa lá na infância. A minha vontade sempre foi de ser artista plástica. Tá. Porém, meus pais sempre falavam, né? Poxa, mas artista plástico aqui no Brasil é difícil ter fazer carreira, é muito difícil, não tem incentivo, não tem a cultura para isso. Às vezes a valorização também, Exato, né? E daí eles, assim, me induziram a fazer arquitetura. Eu adorei fazer arquitetura, eu acho que foi muito importante para a minha formação. A arquitetura, ela dá todo esse conhecimento de projetos, de decoração, isso me ajuda muito hoje em dia. Mas depois que eu me formei, trabalhei uns anos com arquitetura, mas devagarzinho eu já fui trabalhando com outras coisas, com outras artes manuais, né? Fui para o campo da joalheria artesanal, depois minha mãe já tinha um ateliê de pintura em porcelana, eu ajudava muito ela, então já pintava bastante. E depois de 8 anos na joalheria, eu acabei migrando para a escultura. Né? Então, eu fui descobrindo essa técnica que eu uso, né? Que é corte a laser. E, então, eu desenho as peças, é cortado numa máquina, e depois eu monto elas numa base de madeira. Então, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo também as técnicas de fazer a parte da marcenaria. Então, eu montei uma marcenaria. Então, além de tudo, ainda sou marceneira, né? Porque eu que vou para a oficina fazer. E os quadros, eles vêm como um complemento, porque sempre que eu estou num processo mais assim, de bloqueio criativo, eu acabo indo pintar uma forma de exercitar a criatividade, né? E a gente acaba tendo resultados maravilhosos aí, que acaba conversando tanto a escultura quanto os quadros. E além da porcelana, né, que eu trouxe também para o meu cotidiano, para minha rotina, que é a pintura em porcelana. Eu dou aulas, né, alguns dias da semana, então eu tenho lá as atividades no ateliê também de aulas. Então, e como é que funciona o processo de criação? Da onde vem a inspiração para criar uma determinada peça? Olha, eu acho que o primeiro passo é a gente ter assim, uma bagagem cultural, né? Então, também, voltando lá na infância, eu sempre frequentei muito museus, antiquários, exposições, porque meus pais e meus avós, tanto maternos quanto paternos, eles gostavam muito de artes, né? Eu tinha minha avó japonesa era artista plástica, e meus outros avós também tinham dons assim artísticos.
Então, eu cresci dentro desse meio, viajei muito também, conhecendo muitos lugares que me trouxeram essa bagagem. Tem a questão da aptidão, né, que é uma coisa que foi exercitada desde cedo também. Eu sempre tive muito estímulo para desenhar, para pintar, sempre tive muito material disponível. Mas eu acho que, principalmente, além dessa bagagem cultural, eu acho que tem a questão do exercício criativo, né? Se todos os dias você se exercita em algum determinado hábito, você cria facilmente, né? Depois você se desenvolve facilmente. Como você vai numa academia, você começa lá se exercitando, dali um tempo você vai ganhando corpo, né? Então, Naturalmente, né? na arte eu também acho que a criatividade vem desse exercício diário de criatividade. É um processo muito gostoso. E o processo de produção, como funciona? Quanto tempo? Queria que você explicasse um pouco. Tá, bom, o processo de produção das esculturas, vou falar das esculturas, Isso. que é o foco principal do meu trabalho hoje, né? Bom, existe o tempo de criação, então daí depende da demanda, né? Assim, se eu tenho um projeto já em vista, um objetivo, eu sento e faço primeiro uma pesquisa iconográfica, ou seja, eu vou atrás de fotos, porque como o tema do meu trabalho é a natureza, eu sempre busco a inspiração nas plantas, nos animais. Então, além de observar a natureza propriamente dita, eu vou atrás de espécies específicas de plantas, então eu busco isso na internet, né? Fotos de árvore, como que é o formato do tronco, dos galhos, das folhas, das flores. E com isso eu vou desenhando à mão até chegar num desenho que me agrada. Passando do desenho para o computador, eu redesenho graficamente no computador e esse desenho vai para uma máquina, que é uma máquina de corte a laser. Então, ela é cortada na chapa de aço com o calor, né? Com o raio do laser. Saindo do laser, ela vai para uma pintura, ela recebe uma pintura eletrostática. Isso quando se trabalha com aço normal. Para a exposição, vamos ter uma novidade, que é o aço Cortem. É um aço que ele tem um aspecto de enferrujado, que é característico dele, que foi criado justamente para esculturas que ficam ao ar livre. E a própria camada de ferrugem, ela cria uma película de proteção para o aço. Então, ele não se desfaz ao longo do tempo. Até porque vai ficar ao ar livre, né? Ajuda, sim, inclusive, sim. na preservação. E né? ele tem esse aspecto de enferrujado que eu acho muito bonito também, porque ele cria as próprias manchas, em tons de marrom escuro para marrom mais claro, até um alaranjado. Então, fica muito bonito e é o que a gente vai estar usando na exposição. Essa escolha do material é uma escolha sua já há muito tempo? Você trabalha com outro tipo de matéria-prima também? Como funciona Então, essa para parte? as esculturas, o caminho foi que, através da joalheria, eu sempre gostei de trabalhar muito em chapa. Né? Então, ao invés de trabalhar peças mais tridimensionais, eu gostava de laminar o metal em chapa e eu cortava com a serrinha as peças de tamanho pequenininho, né? Mas eu gostava muito do resultado. E quando eu estava parando de trabalhar com a joalheria, eu pensei, por que não transportar esses desenhos que eu faço pequenos, né, para uma joia, transformar isso para um objeto de decoração. Então, eu fui em busca de recursos para conseguir ter esse resultado, porque a princípio eu fui em serralherias aqui da cidade, perguntando como que eu consigo esse resultado. Mas daí que eu cheguei, né, tive conhecimento do corte a laser, é onde eu consigo ter uma precisão absurda do corte e mínimos detalhes que são, ao mesmo tempo que são assim, mínimos, eles são extremamente resistentes, que é o único material que permite esse resultado com resistência. E você mesma faz esse corte a laser e tudo mais? Não, o corte né? a laser ele é um corte industrial, então entendi. eu tenho parceiros, né, que me atendem. Eu comecei com uma metalúrgica em São Paulo e hoje eu tenho a Termoinjet, que ela que corta meus materiais aqui em Botucatu. E quanto tempo, desde você idealizar
essa peça, esse projeto, até que ele fique concluído? São várias etapas, São baseado várias no que você etapas, falou. sim. São 30 dias normalmente, Tá. né? Porque eu também, como eu dependo de terceiros, e desses terceiros parceiros, eu acabo pedindo sempre 30 dias para produzir, principalmente quando eu tenho encomenda de clientes, né? Já aconteceu de ter, assim, encomendas, que eu trabalho muito no setor corporativo, encomendas de 600 peças. Então, eu precisei de um prazo maior para produzir, porque tem a parte da madeira, que é a mais demorada, né? Mais detalhada, e então depende muito da quantidade e da proposta, né? Mas a exposição a gente vem trabalhando há 3 meses, mas até finalizar todos os desenhos e cortar e agora montar, aí a gente já está aí há um mês e meio trabalhando. Entendi. E fugiu a pergunta agora. Tudo bem. Quantas peças vão fazer parte dessa exposição que vai inaugurar amanhã? Bom, são em torno de 40 peças, porém não são peças individuais. Eu criei ambientes dentro da sala de exposição, né? Então, são peças que se compõem. Então, conta toda uma história, né? Como o tema japonês está relacionado com os caminhos percorridos pelos ancestrais até chegarem a mim, né? E através desses laços invisíveis que nos unem. E então, tem essas em torno de 40 obras, mas fazendo alguns conjuntos, né? Elas se conversam entre si. Então, tem peças de parede, tem peças na base de madeira e tem os quadros também que acabam compondo a peça. Lembrei a pergunta agora. Além das esculturas, você confecciona outro tipo de produto e quais seriam eles? Bom, como eu falei, eu pinto porcelana, né? Eu não confecciono a porcelana, eu compro ela branca, pronta de fábrica, e eu faço a pintura. E os quadros que também, eu trabalho em vários tipos de superfície, pode ser tanto uma base de MDF, como uma tela, como um papel. Então, eu domino várias técnicas de pintura. Assim, a pintura é praticamente... Meu aprendizado foi autodidata, porque nunca frequentei uma escola assim, que me ensinasse a pintar. Mas foi sempre naquele teste, na experimentação, né, que eu fui aprendendo. Tanto que os quadros que estão expostos na exposição é uma técnica que eu criei, assim, onde eu utilizo desde massa plástica, tinta acrílica, tinta esmalte... uso aquelas canetinhas Posca, né, que que os artistas usam bastante. Então, é um mix de técnicas todos reunidos num quadro só, que também é um processo longo de produção, porque envolve várias etapas. Perfeito. E o que o público pode esperar? A gente percebe aqui pela sua fala, pelo que a gente está mostrando nos telões também, que a influência japonesa é fundamental, até pela sua ascendência japonesa, né? Sim, sim. Bom, é um mergulho num mundo, numa atmosfera com esses ares japoneses, né? Mas o grande objetivo dessa exposição é para o público perceber que essa mistura das culturas, né? No meu caso, a cultura japonesa fala muito forte, mas assim, nós brasileiros temos esse mix cultural que a gente vai incorporando no nosso dia a dia sem perceber. Então, ali na exposição, eu acho que ele vai se sentir numa atmosfera bem oriental, mas com reconhecimento de elementos que já estão incorporados na cultura brasileira. Entendi. Né? E, então, essa fusão cultural, essa conversa cultural que existe aqui no Brasil, né, com tantos imigrantes de nacionalidades tão diferentes, e que trazem essa diversidade, essa beleza que a gente tem aqui na cultura brasileira. Em Botucatu é a sua primeira exposição? Sim, é a minha primeira exposição artística, né? Eu já trabalhei com exposição do meu trabalho, mas voltado mais para a parte comercial, então fazia muitas feiras de empreendedorismo e de atacado, de logística, de design em São Paulo. Mas a primeira exposição em um lugar para arte e cultura é a primeira vez, não só em Botucatu, é a minha primeira vez, então está sendo um momento muito especial e eu preparei tudo com muito carinho, com muito cuidado. Assim, eu tenho muito apreço pelos mínimos detalhes do meu trabalho, eu acho que vocês vão poder conferir isso lá no local, que a gente pensou em tudo, né? Desde a comunicação visual, que eu contratei a
a Jamila Comunicações para fazer toda essa parte de desenvolvimento do layout da exposição, das mídias, desde o banner, as placas de identificação, tudo. Mas lá também dentro da exposição, as cores que eu escolhi, a iluminação, né? Ontem a gente finalizou finalizou a exposição e ficamos até as 9 horas da noite em cima da escada ajustando as luzes para dar os últimos detalhes, né? Para dar aquele toque final, assim, que luz é tudo, né? E então a gente ficou ali ajustando minimamente cada foco, cada detalhe, cada plaquinha, a posição das esculturas. Então, assim, dá um primor. Eu acho que vai ser uma experiência incrível para quem for visitar. E realizar essa produção artística para um fim cultural te deu mais liberdade no processo criativo? Muita liberdade. Eu acho que, assim, eu falo que a preparação dessa exposição está sendo como um casamento, né? E onde eu pude, sem ninguém interferir na parte criativa, né? Eu fiquei totalmente livre. E eu acho que ali eu consegui retratar o meu verdadeiro eu, assim, é o que eu trago dentro da alma, é o que... Você até perguntou como que é o processo criativo, né? A hora que vem para fora, né? Que a gente não sabe explicar, até a exposição chama Nascente, que a gente fala, é um caminho que a gente desconhece de onde vem, de onde brota, né, essa criatividade. Então, a hora que vem, a gente coloca o mais belo para fora. E nessa exposição eu realmente tive a oportunidade de fazer do jeitinho que eu queria, né? Bom. Eleonora, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, nesse bate-papo com a gente. Todo sucesso na exposição, que o público realmente compareça e disponha sempre da gente. Sim, então só para reforçar, a entrada é gratuita na Pinacoteca de Botucatu, a entrada é pela Rua General Teles. A Pinacoteca ela fica aberta de quarta a domingo, ela abre de quarta a sexta, ela abre às 8h30, 9 horas da manhã, vai até às 5, e de sábado e domingo a partir das 11 da manhã até às 5 da tarde. Agora esse mês eles estão com uma outra exposição que está ficando até mais à noite a exposição. Então, eu convido a todos, esse convite é para todo botucatuense ou região, né, que esteja nos ouvindo aqui. E vocês também, faço questão da presença de vocês lá, para vocês poderem compreender um pouquinho desse meu universo. Estaremos lá. Muito obrigado, sucesso, viu? Muito obrigada. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.